Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: Tec Plus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus tem bom atendimento. Tec Plus, conectando você ao mundo. Você que procura por estilo, conforto, variedades e muito mais? Então, a Rovani Modas é o lugar ideal para você. Tem tudo aqui para elas e para eles, para todas as ocasiões. Uma infinidade em acessórios, bolsas, cintos, calçados femininos e masculinos. Com 2 unidades na cidade de Americana. Rovani Modas, tudo que você precisa para se vestir bem, com qualidade e com preços que cabem no seu bolso. Toda terça às 11h15 da manhã, você acompanha um papo descontraído com Zara Mello Júnior e seus convidados. Papo com Zara, terça, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. E aí, tudo bem? Bom dia! Estamos chegando, primeira edição do Jornal Todo Dia desta terça-feira. Hoje é dia 29 de abril de 2025. Abril já está indo embora também, hein? Daqui a pouco maio está batendo as portas, quinta-feira é feriado, esta semana é mais curta. Nós estamos aqui com muita alegria sempre para trazer as principais informações do dia. Tudo que aconteceu ontem à noite, nesta madrugada, o que vai acontecer nesta terça-feira, você fica sabendo a partir de agora, nesta primeira edição do Jornal Todo Dia. Já quero o nosso WhatsApp na tela para você mandar a sua mensagem, 1934712700. Salva nos seus contatos aí e interaja conosco. É muito bacana, né? Termina o jornal aqui, eu vou correndo lá para a nossa central de mensagens para verificar as mensagens que você tem mandado. E tem cada mensagem muito bacana. Tem problema também, né? O pessoal relata aí vazamento de água, está tendo muita recorrência de demora no atendimento à saúde, tem também a questão do transporte público, o pessoal tem reclamado, mas a gente recebe também mensagens bem bacanas, bem fofas, né? De bom dia, desejando boa semana, já tem gente desejando um bom feriado, né? Calma, feriado é só na quinta-feira. Mas, enfim, independente da mensagem que você nos manda, é importante que você nos mande no nosso WhatsApp 34712700. Nossa equipe está pronta lá para receber a sua mensagem. Se for necessário, para levar adiante a sua demanda, a sua questão, o seu problema, e a gente não vai ficar tranquilo enquanto o seu problema não for resolvido. Combinado, então? 1934712700. Vamos começar com as notícias do dia. Você se lembra daquela história do garoto que saiu da escola sozinho, aqui em Americana, a escola lá na região da Avenida Paulista? De repente o garotinho, pequenininho, né? Ele viu o portão aberto e percebeu ali uma oportunidade para fugir da escola. E acabou gerando muita comoção, preocupação até, né? Porque em determinado momento ele ficou vagando ali por uma avenida movimentada. Felizmente ele foi encontrado, ficou em segurança, mas agora a família dele entrou com uma ação judicial contra a unidade de ensino. Quem explica essa história, conta pra gente, é o repórter João Victor Viana.
Já se passaram 2 meses desde um dos episódios que mais marcaram a região neste ano. Um menino de apenas 4 anos deixou a escola durante o horário de aula, sem qualquer supervisão, e ficou na rua até ser encontrado por profissionais autônomos que entraram em contato com a mãe para buscar o garoto que sozinho percorreu alguns quarteirões na região da Avenida Paulista, em Americana. E eu fiquei indignado, porque meu filho saiu da escola, como assim? A gente deixa o filho na escola, vai trabalhar e recebe uma notícia dessa na escola, no serviço, que uma incapacidade da escola no cuidado do incapaz. Mais de 60 dias depois, a família alega que teve apenas um único contato com a escola por meio de mensagens. Por isso, representada pelo advogado Gabriel Mingato, os pais entraram com um processo judicial contra o Colégio Universitário Kids no início deste mês, pedindo indenização por danos morais e materiais. Aqui a gente gostaria de deixar muito claro que o processo ele não tem como principal finalidade o dinheiro, o valor da indenização, mas principalmente, sobretudo, a questão preventiva, o caráter preventivo da condenação e o caráter pedagógico. O advogado explica que a negligência na prestação do serviço por parte da escola é a alegação central deste processo. A gente está falando aí de uma escola particular, cujo dever é guardar, zelar pela integridade das crianças, não somente passar o conteúdo, a parte técnica educacional, mas também fazer a guarda dessas crianças, que elas fiquem seguras e tenham aí o respeito da própria integridade física mesmo, e moral. O que a gente ressalta é que houve uma falha muito grave aí do serviço prestado, através de uma negligência, e isso gerou consequências. Daí o próprio Código Civil pode dar a resposta, né? O artigo 927, que eu posso citar, e o 186, que fala que todo aquele que pratica uma ilegalidade deve ser obrigado a repará-la, seja uma ação ou uma omissão. Mesmo que o incidente não tenha causado danos materiais significativos no momento, os dias seguintes foram bastante difíceis para a família. Segundo o advogado, a mãe, que já enfrentava crises de ansiedade e depressão, teve um agravamento no estado de saúde após o ocorrido com o filho. Como consequência, foi necessário arcar com despesas relacionadas às sessões de psicoterapia e medicamentos. Então, após o fato, ela ficou em choque, em um trauma, na verdade, né? E isso gerou uma crise de ansiedade nela, o que fez com que ela buscasse, à época e até o momento, essa terapia, né? A psicoterapia, com uma psicóloga. Então, ela está tomando, sim, medicamentos aí controlados por conta dessa situação, que houve um agravamento, que a gente não fala que foi a causa, evidentemente, da patologia, mas sim um agravamento. Com relação ao menor, ele também ficou traumatizado, isso foi o que me foi exposto, né? Que ele ficou traumatizado, com receio, ficou mais inseguro, a indenização por danos morais e a indenização por danos materiais, que é justamente todos os gastos que a família teve com a psicoterapia, com os medicamentos. Um dia após o ocorrido, a mãe relatou em entrevista à TV Todo Dia que após encontrar o filho precisou ir ao hospital para receber atendimento médico. Como eu tenho crise de ansiedade, eu fiquei bem abalada e não consegui ter reação. A criança nunca mais voltou ao mesmo colégio e ficou um mês sem frequentar nenhuma unidade escolar, mas agora já voltou a ser matriculado em uma outra escola em meio período. A TV Todo Dia entrou em contato com o Colégio Universitário Kids, que por meio de nota se posicionou, afirmando que ainda não tomou conhecimento acerca da ação judicial promovida pela família do ex-aluno. Os advogados da escola ainda afirmam que tão logo o colégio tome conhecimento acerca da matéria, exporá suas razões e apresentará todos os documentos comprobatórios necessários para a promoção de sua defesa nos autos do processo, adotando todas as medidas jurídicas que lhes são resguardadas pela lei. O colégio informa ainda que tratou-se de um evento isolado e que foram reforçadas todas as medidas de segurança, bem como adotadas todas as providências necessárias para que tal fato não se repita. O processo é recente, devo admitir, mas assim, a gente ainda está analisando quais serão as estratégias, se a gente aguarda a escola fazer contato conosco,
que eu acho que seria incorreto, porque a gente já tentou um contato, o contato foi, assim, muito superficial, ou se nós mesmos iremos fazer algum contato, ou se a gente aguarda o próprio rito do processo. Normalmente, esses processos são designados audiências de conciliação, então antes de ir para julgamento e para a parte de prova, que a gente chama de instrução processual, normalmente é marcada uma audiência de conciliação, onde são apresentadas propostas para a gente verificar se a gente consegue resolver. Ainda não há data limite para que a situação entre as partes seja resolvida. Enquanto isso, a família vai voltando à vida normal e continua se recuperando dia após dia. E cada pessoa vai ter seu tempo, é bastante subjetivo para absorver essa questão. O menino já está novamente, a criança já está novamente na escola, já está estudando, mas o sentimento ainda fica, o trauma ainda existe, e a gente espera aí que a justiça dê uma resposta a essa situação, justamente para que evite novos fatos e para que tenha o seu caráter pedagógico da punição. A punição é importante. João Victor Viana para a TV Todo Dia. Obrigado, João. São impressionantes essas imagens, né? Me dá um frio na espinha só de ver o perigo que essa criança passou andando ali sozinha por essa avenida extremamente movimentada, os carros passando, ó, você vê imagens de câmeras de segurança registrando exatamente o momento desta fuga do menino, numa avenida extremamente movimentada. Olha, atravessa a rua sem nem olhar, né? Aliás, a criança não olha mesmo para o lado quando vai atravessar a rua. Está na calçada e essa outra imagem mostra ele descendo a avenida, a calçada, né? Lá no seu canto, no canto alto lá, ele descendo a avenida. Felizmente, pessoas de bem o encontraram, né? E acabaram o encaminhando, né? Na verdade, seguraram ele e descobriram, acabaram entrando em contato com os pais para dizer que haviam encontrado. Mas já pensou se não fossem pessoas de bem que tivessem encontrado essa criança? Ou então essa criança tivesse tomado outro caminho, ninguém tivesse interceptado ali na correria do dia a dia? Imagina o desespero dos pais. Então, realmente uma situação muito complicada. Aqui a gente não entra no mérito, né? Não cabe a nós entrar no mérito se a ação é justa ou não, se a escola deve ser punida ou não, mas não pode acontecer. E essa é uma realidade, né? Seja escola particular, seja escola pública. A partir do momento em que você deixa o seu filho, você deixa a sua filha ali para estudar numa escola, você acredita cegamente que aquela criança está segura e que ela não vai sair dali, em hipótese alguma, sem o seu conhecimento, né? Então, imagina o susto e a preocupação. A gente vai acompanhar esta ação que foi movida por esta família contra a escola que acabou permitindo aí a saída dessa criança. 7h43, a gente muda de assunto agora para falar sobre saúde. A TV Todo Dia está fazendo um raio-x sobre a dengue aqui em Americana. A cidade vive uma luta diária contra a doença, é uma das cidades do país com maior número de mortes. O Felipe Gomes conta agora um pouco sobre o tema, com uma entrevista exclusiva com o secretário de Saúde de Americana, o Danilo Oliveira. Boa noite, Airan. Boa noite para você que está acompanhando o Jornal Todo Dia, terceira edição. Olha, é isso mesmo, eu estou aqui com o secretário de Saúde de Americana, Danilo Oliveira, e a gente teve uma conversa agora há pouco, que ele nos explicou tudo sobre a dengue que está atingindo, essa epidemia de dengue que está atingindo o nosso município aqui em Americana, e o que tem sido feito até o momento para combater essa epidemia. E Danilo, a gente sabe que essa semana tem feriado, tem previsão de chuva. Qual que é o cronograma aqui com esse pessoal que está aí na linha de frente, na rua, para combater essa epidemia? Então, nós mapeamos os 10 bairros que têm a maior prevalência e incidência, né, de dengue. Então, é possível que nossos agentes, eles vão estar visitando esses bairros. Então, se você receber a visita do nosso agente, deixe-o entrar, porque ele faz todo o diagnóstico, ele faz a nebulização costal, ele vai identificar pontos que podem ser possíveis criadores e, consequentemente, vai eliminá-los, além de orientar todos os nossos munícipes de como proceder para que nós possamos evitar possíveis criadores que podem estar disseminando dengue. Sem falar que você que está nos assistindo tem sinal ou sintoma que pode ser dengue, procura a unidade básica mais próxima. Se for sinais que sejam mais críticos, com dor abdominal intensa, com vômito, com sangramento, procura o hospital ou unidade de pronto atendimento para que a gente possa manejar o quanto antes. A gente sabe que a dengue, quanto mais precocemente a gente identificar, menor é o risco de mortalidade.
Secretária, a gente sabe que essa semana tem feriado, tem previsão de chuva. Quais que são os cuidados que a população deve ter dentro de casa para diminuir o número de casos aí de dengue? Ficar alerta, né, com possíveis reservatórios que possam estar acumulando água, né? Água limpa e parada é, digamos assim, digamos assim, diferenciado para que a dengue possa se promover, né, possa se proliferar. Então, identificou que tem água parada e descarte de resíduo de lixo irregular também propicia, né, a criação do mosquito da dengue. Então, seguir as medidas que a gente tem divulgado amplamente na mídia, de o que fazer e o que não fazer, né, para combater a dengue. Então, são muitos canais de comunicação que a gente está usando, Instagram da Prefeitura, diversas, vocês mesmos todo dia têm nos ajudado bastante com essa questão de como manejar a dengue, né, como fazer para não ter focos de dengue, mas principalmente evitar água parada em recipientes mínimos. Às vezes um copinho que você deixa no teu jardim com água parada pode criar ali um possível criador de foco de dengue. E para quem está em casa, às vezes, está com dúvidas, está com algum sintoma de dengue, quais que são os sintomas da dengue e qual que é o protocolo a ser seguido aí depois da identificação da dengue? Hoje, na verdade, assim, o sintoma da dengue ela é muito amplo. Antes a gente falava em febre e dor no corpo, hoje a gente tem de tudo. A gente tem de febre, a gente tem dor no corpo, a gente tem pacientes que relatam dor abdominal, enfim. Então, teve qualquer sinal ou sintoma que foge da rotina, procura a unidade mais próxima, que a partir do momento que você chegar na unidade, você vai fazer o teste rápido, se for necessário, de acordo com o protocolo. O município tem protocolo de combate à dengue, protocolo clínico, você vai fazer o hemograma e, a partir daí, de acordo com o seu caso, a nossa equipe, seja da unidade básica, seja do pronto atendimento, seja do hospital, vai saber manejar da melhor forma possível. Tá certo, então, Danilo. Muito obrigado. Obrigado pela disponibilidade. E se você quiser acompanhar tudo que a gente conversou aqui, todo o material que a gente tem preparado ao longo dessa semana, fica de olho aí na nossa programação da TV Todo Dia. Legal demais. Obrigado, Felipe Gomes. E a gente vai preparar, já está preparando aí esta série especial com relação à dengue. Mas eu ressalto sempre aqui, né? O papel de combate à dengue também, além do poder público, cabe a nós, cidadãos, né? Você e eu. Nós temos que cuidar do nosso quintal, temos que cuidar também do quintal do vizinho, né? Olha, dando um toque, olha, tem algum vaso aí que está acumulando água, algum recipiente aí no seu quintal, na sua área de lazer, onde esteja acumulando água parada e limpa, é aí um propício, né, para que o mosquito ele se desenvolva. Então, se cada um de nós fazer a nossa parte, cuidar do nosso quintal e orientar também nessa vizinhança solidária os demais vizinhos para que a limpeza seja feita, vai diminuir muito o caso de infecções por dengue na cidade. Repito, a Americana é uma das cidades do país com o maior número de mortes. Isso não pode ser normalizado, né? Não pode ser banalizado, realmente é um número preocupante. Então, a população de Americana, não somente de Americana, mas de toda a nossa região, todo o nosso entorno, mas em especial nesse caso citado pelo secretário de Saúde aqui de Americana, a população da cidade tem que ficar muito atenta, né? Fazer o trabalho ali, fazer aquela questão minuciosa de estar atento a todos os detalhes e se receber um agente de saúde credenciado, cadastrado, que você tenha certeza que seja realmente enviado pela prefeitura, você pode abrir as portas, o portão da sua casa aí para que esse agente possa ajudar também nesse combate à dengue. É um trabalho, é uma ação que cabe a todos nós, né? Independente da sua faixa etária, independente da sua classe social, independente do bairro onde você mora, é uma ação de todos nós, esta ação de combate à dengue. Então, ao longo da programação, você vai ter essa série especial sobre a dengue aqui na cidade, toda a nossa região. Vamos falar de política agora, porque ontem na Câmara Municipal de Nova Odessa foi aprovado um projeto de combate ao racismo, projeto importante, né? Quem traz mais detalhes e acompanhou toda a sessão é a repórter Isabela Braz. A Câmara dos Vereadores de Nova Odessa aprovou por unanimidade nesta segunda-feira o projeto de lei que busca orientar e valorizar a igualdade racial na infância. O programa nomeado Por uma Infância Sem Racismo tem autoria dos vereadores Oséias Jorge, do PSD, e Marcelo Maito, do União Brasil. O programa Por uma Infância Sem Racismo tem por objetivos orientar as famílias, órgãos da administração direta e indireta sobre as formas de contribuir para uma infância sem racismo, além de buscar incentivar e valorizar iniciativas de combate e de educação sobre a discriminação racial.
Com caráter educativo, o projeto busca conscientizar a sociedade sobre a importância do combate ao racismo na primeira infância, com ênfase na proteção das crianças, promovendo a igualdade racial e o respeito à diversidade desde o começo. O projeto foi aprovado sem discussão. Isabela Braz para a TV Todo Dia. Obrigado, Isabela Braz. Eu tenho um sonho, disse isso ontem, onde não é necessário criar leis, criar regulamentações para que as diferenças sejam respeitadas, Quando você precisa criar leis, criar ações para conscientizar sobre o combate ao racismo, o combate a qualquer tipo de preconceito, significa que nós não estamos fazendo a nossa parte como educadores, como pais, como professores, para conscientizar principalmente as crianças, que estão aí nesse processo de formação, essa importância sobre o respeito às diversidades. Então, será que estamos fazendo a nossa lição corretamente? É a pergunta que fica no ar. Ainda falando sobre política, hoje tem sessões também em outras câmaras aqui da cidade ou da região de Americana e também em Santa Bárbara do Oeste. E o repórter Felipe Gomes conta o que vai rolar na pauta. As câmaras municipais de Americana e Santa Bárbara do Oeste realizam nesta terça-feira sessões ordinárias com diversos projetos em pauta, voltados à inclusão, saúde pública, meio ambiente e iniciativas comunitárias. Ambas as reuniões começam às 14 horas e serão transmitidas ao vivo pelos canais oficiais das casas legislativas. A Câmara de Americana deve analisar 10 projetos de lei que tratam de temas variados, desde a reserva de vagas em estacionamentos até a promoção de campanhas de saúde pública. Entre os destaques está o projeto de lei da autoria da vereadora professora Juliana, que propõe a reserva de vagas em estacionamentos de shoppings, centros comerciais e hipermercados para gestantes e pessoas com crianças de colo de até 2 anos. Também será votado o projeto de lei que institui o mês de fevereiro como período oficial da campanha Passos que Salvam, de conscientização sobre câncer infanto-juvenil. A proposta é dos vereadores Thiago Brock e Silvio Dourado. Outros projetos incluem um projeto de lei que prevê meia entrada em eventos culturais e esportivos para doadores de sangue de autoria do vereador Juninho Dias. O projeto de lei do vereador Lucas Leoncini que propõe a criação da Semana Municipal de Tratamento e Prevenção de Feridas Crônicas. O projeto de lei de autoria do vereador Thiago Brock que estabelece a obrigatoriedade do uso de QR Code para acesso a documentos exigidos por estabelecimentos comerciais. Além disso, serão apreciadas matérias que tratam de revogação de permissões de uso de imóveis públicos, alterações e denominações viárias e de reestruturação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Já os vereadores de Santa Bárbara do Oeste votarão na sessão desta terça-feira 2 projetos de lei e 3 moções. Um dos principais itens da pauta é o projeto de lei complementar número 1 de 2025, enviado pelo Poder Executivo, que altera a Lei Complementar número 126 de 2011, para atualizar o requisito de escolaridade e nomenclatura do cargo de operador de máquina categoria E no Departamento de Água e Esgoto. Outro projeto relevante de autoria do vereador Valmir Alcântara, o Careca do Esporte, institui oficialmente o Arraiá de São Judas no calendário municipal, reconhecendo a tradição cultural dessa festa popular. As moções que serão analisadas incluem a moção do vereador Rony Tavares de apelo à CPFL pela substituição de poste danificado no Jardim Gerivá. A moção dos vereadores Alex Dantas e Carlos Fontes em homenagem ao empresário Matheus Patrício pelos 3 anos da Golden Networking. A moção do vereador Tiquinho TK de aplausos a Marcílio Silva, idealizador do projeto social Transformando Vidas. A sessão de Santa Bárbara do Oeste será realizada no plenário Dr. Tancredo Neves, no Palácio 15 de junho, a sede do Legislativo Municipal Barbarense. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Obrigado, Felipe. E fica a expectativa sobre o que vai rolar hoje em Santa Bárbara do Oeste, As últimas sessões têm sido extremamente quentes lá em Santa Bárbara, discussões acaloradas, acusações, Na última, teve aquela questão do vereador Rony Tavares, o tal sistema lá da saúde, para que pessoas fossem atendidas com a realização de exames, aí todo mundo se exaltou, teve representação no Ministério Público, teve ameaça de levar o caso à Comissão de Ética,
Vamos ver se o caso vai ser relembrado hoje ou se vai ser abafado ou uma outra polêmica surja, né? Sabe aquela novela que para prender o telespectador a cada dia surge uma polêmica, quem matou quem traiu quem? Guardadas as devidas proporções, a Câmara de Santa Bárbara do Oeste a cada dia tem uma polêmica diferente e claro, a gente vai acompanhar aí a sessão e trazer todas as informações. Em Sumaré, tem sessão também, né? Sessão da Câmara acontece nesta terça-feira e entre os assuntos em pauta tem a questão de um projeto de cuidado com mulheres, atenção a mulheres vítimas de violência. Isso é muito importante, né? Um projeto importantíssimo. Eu conversei inclusive com o vereador que é autor desse projeto. Vamos conferir agora o resumo do que está previsto para acontecer na sessão da Câmara de Sumaré hoje. A Câmara de Sumaré vota na sessão ordinária desta terça-feira o projeto de lei 198/2025 do vereador Dudu Lima, do Cidadania, que dispõe sobre a prestação de psicólogos e de assistência social a mulheres e vítimas de agressão doméstica. Essa é uma das duas proposituras que serão votadas, além de moções e requerimentos. O vereador autor do projeto explica o motivo desta propositura. Esse projeto de lei que garante psicólogos e assistente social para mulheres vítimas de violência. Infelizmente, é alarmante e preocupante o crescimento de casos de violência contra a mulher. E violência não só física, mas também psicológica. E infelizmente é uma crescente em toda a nossa região. Preocupado com isso, no mandato anterior que eu já tive, protocolei esse projeto de lei. Ficou em tramitação na Câmara e não foi em votação, infelizmente. Mas, pra gente, uma felicidade que amanhã ele entra na pauta da ordem do dia. O projeto diz que o poder público deverá assegurar atendimento por psicólogos e assistentes sociais a mulheres vítimas de agressão. Consideram-se no projeto como principais tipos de agressão a física, a psicológica, a moral, a sexual e a patrimonial. Ainda de acordo com o projeto, o atendimento previsto pela lei será prestado por psicólogos e assistentes sociais vinculados ao Sistema Único de Saúde e também ao Sistema Único de Assistência Social. O vereador Dudu Lima espera que o projeto seja aprovado por maioria dos votos. E tenho toda a certeza que os vereadores da cidade de Sumaré será solícito a toda essa causa e essa pauta e vão votar favorável. A gente espera que tenha um voto por unanimidade da Câmara Municipal de Sumaré e aprovação desse projeto que vem de encontro a essa grande crescente de casos de feminicídio. Infelizmente, a gente precisa tratar também depois desses casos de agressão. E com a garantia de psicólogos e assistente social para essas mulheres é um remédio, é uma função de resolver e reparar os danos na vida dessas mulheres. Também serão votados na sessão desta terça-feira o projeto de lei 172 do vereador Ney do Gás, que institui o Estatuto da Desburocratização no município de Sumaré. Outra proposta é do vereador Rodrigo Digão, projeto de lei 279, que institui a Política Municipal de Apoio às Mães Atípicas, Cuidar de Quem Cuida, que estabelece diretrizes e medidas de suporte para mães responsáveis pelo cuidado de filhos com deficiência, síndromes, transtornos, doenças raras, TDAH, dislexia e outras condições que demandam atenção especializada. Vladimir Catarino para a TV Todo Dia. Esse projeto é muito importante, né? Esse projeto de apoio psicológico, apoio de terapia mesmo, de amparo, né, para as mulheres vítimas de violência é muito importante. Claro que entre estar no papel, sair do papel e ser colocado na prática é um caminho tanto quanto longo, mas a iniciativa é importante, porque a mulher vítima de violência, ela precisa exatamente desse acolhimento, né? Desse acolhimento especializado, desse acolhimento com muito carinho, com muito amor, com um olhar de compaixão, não de pena, claro não há a questão da pena, mas de cuidado mesmo, né? De trazer para si, de ouvir, de saber entender o que está acontecendo. Então é importante demais e a gente vai acompanhar tanto a aprovação e, caso a aprovação aconteça, o cumprimento, né, desta lei aí na cidade de Sumaré. Vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta, hein, com muito mais informações aqui na primeira edição do Jornal Todo Dia.
TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Na FAM, Faculdade de Americana, as histórias são reais. De gente que quer mais da vida. De gente que se esforça para conquistar melhores posições no mercado de trabalho e, com responsabilidade social, tornar-se um cidadão melhor. Somos história, somos conquistas, somos FAM, Faculdade de Americana, 25 anos. Alta qualidade de ensino com responsabilidade social. O momento é agora, faculdade é Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: Tec Plus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus tem bom atendimento. Tec Plus tem conectando você ao mundo. Oito horas e 2 minutos, 8:02, estamos de volta com o Jornal Todo Dia. Eu estou aqui com a minha xícara de café, vou explicar por quê. Muita gente mandou mensagem, tem mandado mensagem no nosso WhatsApp. Até pedir para o Josué colocar de novo o WhatsApp na tela, por favor, Josué, 19 3471 2700. Muita gente dizendo, olha, você fala do cheirinho do café, que o cheirinho do café está entrando no estúdio, mas será que está saindo café mesmo? Será que não é propaganda aí só, não? Será que tem café? E tem café. Nosso PV, Paulo Vitor, que é o nosso cinegrafista, nosso editor de imagens e nas horas vagas também é um copeiro dos bons, fez o café. Ele passou para mim a receita, né? São 6 xícaras de pó e 2 xícaras de açúcar, né? Acho que foi isso que ele disse, né? Ou o inverso, mas enfim, é mais ou menos essa receita. Ó, deixa eu beber um pouquinho para ver se eu aprovo. Só um momentinho, por favor, se você quiser também me acompanhe. Maravilhoso, maravilhoso. Um cafezinho essa hora da manhã é tudo de bom. Valeu, PV, pelo café. Então, se você está na sua casa também tomando um café, saúde aí, né? O café é bom para dar uma energia para a gente começar bem o dia. Por falar nela, a energia, não a física, mas a elétrica vai ficar mais cara no mês de maio, hein? Se prepara aí para pagar um pouco mais na conta de energia. Explica para a gente, Nicole Maia. A bandeira tarifária para a conta de energia para maio de 2025 será amarela, após 4 meses sendo verde, de dezembro de 2024 a abril deste ano. A medida foi anunciada na última sexta-feira pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Isso significa que os consumidores de energia elétrica terão um custo adicional de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos. A mudança ocorre devido à redução das chuvas, resultado da transição do período chuvoso para o período seco do ano. As previsões de chuva e vazões na região dos reservatórios para os próximos meses ficam abaixo da média. Desde dezembro de 2024, a bandeira tarifária estava verde, refletindo as condições favoráveis de geração de energia no país. Com o fim do período chuvoso, a previsão de geração de energia proveniente de hidroelétricas piorou, o que nos próximos meses poderá demandar maior acionamento de usinas termoelétricas, que possuem energia mais cara. Com o acionamento da bandeira amarela, a ANEEL reforça que é crucial manter bons hábitos de consumo para evitar desperdícios e contribuir para a sustentabilidade do setor elétrico. Nicole Maia para a TV Todo Dia. Economize, né? Eu falo por mim, eu tenho um grande não, mas é um defeito, né? Um hobby que às vezes eu preciso me atentar mais. Eu demoro muito no banho, né? Demoro muito no banho, então mais nesses dias que a temperatura está um pouco mais agradável, né? Coloco lá o chuveiro na temperatura mais quentinha, né? Então eu demoro um pouco no chuveiro. Não devo dar uma amenizada nessa questão do tempo, né? Então você também, em casa, você tem essas medidas, né, para economizar energia, abra menos a geladeira, deixe para passar roupa quando... Ainda passam-se roupas, né? Não tem saído de moda, não. Quando junta bastante roupa, então são algumas medidas que podem ser tomadas para economizar energia, porque a conta, como disse a Nicole, vai vir mais cara.
Mudando de assunto para falar agora sobre trânsito e também mobilidade urbana. Veja quando o aguardado viaduto entre Hortolândia, que está em atraso, ele será entregue, né? Ali entre Hortolândia e Campinas, viaduto importante. Quando vai ser finalizado esse viaduto? Conta pra gente, hein, Isabela Braz. Com 1 ano de atraso para a entrega das obras, o viaduto que conectará o Parque Bandeirantes em Sumaré ao Jardim Nova Europa em Hortolândia avançam para os últimos detalhes antes da conclusão das obras e deve ser finalizada e talvez já entregue em maio deste ano. A entrega das obras foi prevista inicialmente pelo governo estadual para ser entregue em fevereiro de 2024, chegando na época em apenas 74% das obras concluídas, precisando ser adiada para um segundo semestre do mesmo ano pelo Departamento de Estradas de Rodagens, o DER. Durante visitas ao viaduto em outubro de 2024, o governador Tarcísio de Freitas teria anunciado uma nova data para fevereiro de 2025, novamente não cumprida nas previsões de obras. A construção teve início em setembro de 2022 e conta com um investimento de R$ 38 milhões em 225 metros de extensão. Visa melhorar a mobilidade urbana e oferecer uma nova opção de acesso para pedestres e também os motoristas. Além dos dois municípios, a obra também deve impactar a região da Vila Padre Anchieta, em Campinas. Segundo o DER, as obras do viaduto e da interligação com o Sumaré, sob responsabilidade do departamento, já foram concluídas, faltando apenas a conclusão da ligação de Hortolândia. Eles relataram que o contrato do DRSP para execução do viaduto teve início em junho de 2022 e passou por aditamentos em razão de especificidades da obra, como a inclusão da ligação com o Sumaré e interferência de uma linha férrea. Cabe agora à Prefeitura de Hortolândia, segundo eles, finalizar a ligação com o município. Questionada, a Prefeitura de Hortolândia, por meio da Secretaria de Obras, também informou por nota que a parte do município está praticamente concluída, restando somente o serviço de pavimentação e também que a previsão é que esse anúncio seja concluído agora em maio. A data de inauguração do viaduto fica a ser definida pelo DRSP, o órgão do governo do estado. O viaduto está localizado na intersecção da Avenida Cristóvão Colombo e a Estrada Municipal Américo Ribeiro dos Santos. Isabela Braz para a TV Todo Dia. Obrigado, Isabela. Deixa eu corrigir, né? Eu disse aqui na chamada que era ligando Hortolândia a Campinas, mas não, é ligando Sumaré e Hortolândia. E é uma obra importantíssima para o sistema viário daquela região, né? Como disse a Isabela, milhares de carros passam por ali, então é importante demais que essa obra seja concluída e seja entregue. A previsão do vereador, aliás, do governador era de fevereiro, já não se cumpriu porque estamos terminando abril e ela não foi entregue essa obra ainda. Cara, eu não sou político não, mas se eu fosse político, sabe o que eu fazia? Eu jogava a data lá para frente, sabe? Olha, a previsão é fevereiro de 2025, eu diria para todo mundo, olha, a previsão é julho de 2025, sabe por quê? Aí chega fevereiro, a obra está pronta, o meu discurso seria, pessoal, olha, a minha equipe competente trabalhou sob o meu comando e conseguimos antecipar a data de entrega para atender aos interesses da população. Sai ganhando, né? Era julho, entregou em fevereiro, ganhou aí alguns meses. E não ao contrário, né? Tá na cara que não vai entregar em fevereiro, não fala que é em fevereiro. Fala que é mais para frente, porque agora fica todo mundo cobrando aí a partir de uma data que foi prometida e não foi cumprida, tá bom? Se quiserem mais lições aí, depois vocês me procurem no particular. 8h09, a Unicamp tem um novo reitor, hein? Aliás, a função de reitor da Unicamp é importantíssima. O professor César Montanher assume a reitoria da Unicamp e quem traz os detalhes é o nosso correspondente em Campinas, Guilherme Pierangeli. A partir de hoje, a Unicamp passa a contar com um novo reitor. O professor Paulo César Montanher, o Cezinha, assinou na última quinta-feira o termo de posse como novo reitor da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp, com mandato previsto para o período de 2025 a 2029, portanto, 4 anos. Só que a cerimônia solene para a posse está programada para as 4 da tarde de hoje no Centro de Convenções da Unicamp. Cezinha Montanher assume o cargo no lugar de Antônio José de Almeida Meirelles, o Tom Zé, e ele será o 14º reitor da história da Unicamp. Em seu discurso, o novo dirigente destacou a experiência acumulada na gestão universitária e reforçou o compromisso dele com a continuidade dos trabalhos da instituição.
O Paulo César Montanhero, o Cezinha, ele foi o primeiro, né, nesse processo de escolha de reitor, nessa consulta que houve à comunidade acadêmica e a formação da lista tríplice pelo Conselho Universitário. Ele encabeçou essa lista, que foi enviada ao governador Tarcísio de Freitas, por ter sido mais votado, né? O segundo foi José Gontijo e a terceira, Maria Luísa Moretti. E a ordem da lista tríplice foi respeitada pelo governador Tarcísio de Freitas, que confirmou então Cezinha como novo reitor da Unicamp. Então ele já assinou o termo de posse e hoje acontece a cerimônia que oficializa o início dele no cargo de reitor da Universidade Estadual de Campinas. De Campinas, Guilherme Pierangeli, para a TV Todo Dia. Pierangeli, espera um pouquinho que eu quero mais informações suas sobre um outro assunto de Campinas, hein? Não saia daí não. Só ressaltar que nós teremos uma entrevista exclusiva com o novo reitor da Unicamp, hein? Nós teremos aí uma entrevista exclusiva nos próximos dias com o novo reitor falando sobre esse desafio que é dirigir esta universidade tão importante, né? Uma instituição tão importante aqui na nossa região, a Unicamp. Então, boa sorte ao professor César, novo reitor da Unicamp. Ô Gui, fala para mim sobre o concurso público, né? Teremos novo concurso público da Prefeitura de Santa Bárbara, é isso? A Prefeitura de Campinas lançou um novo concurso público. É o terceiro edital de concurso municipal neste ano. Ao todo, são 40 vagas distribuídas entre cargos de níveis fundamental, médio e também nível superior. As inscrições ocorrem a partir do dia 12 de maio e até o dia 23 de junho, exclusivamente pelo site da VUNESP. Os salários iniciais variam de acordo com os cargos, né? R$ 2.321 a R$ 7.481. Além disso, os contratados, né, terão direito a auxílio alimentação e refeição de R$ 1.772 e vale transporte opcional. O concurso tem vagas para agente de manutenção predial, 6 vagas, agente operacional, 10 vagas, analista de gestão de pessoas, 2 vagas, condutor de veículos e máquinas, 5 vagas, especialista cultural e turístico de história, 1 vaga, especialista em informação, 1 vaga, além de cargos voltados à arquivologia, com 3 vagas, biblioteconomia, com 2 vagas e práticas desportivas, com 10 vagas. As taxas de inscrição são de R$ 98,80 para nível superior e R$ 54,90 para os demais cargos. Candidatos registrados no Redome podem solicitar a isenção da inscrição no período entre 12 e 19 de maio. O concurso prevê provas objetivas dissertativas, práticas e de títulos, dependendo do cargo. A aplicação da prova objetiva está marcada para o dia 14 de setembro. E do total de oportunidades, 5% são para pessoas com deficiência e 20% para pretos ou pardos, conforme as normas de inclusão estabelecidas em legislação municipal. Então, mais uma oportunidade para você que deseja ingressar na carreira pública. Informações estão no edital da Prefeitura de Campinas, que está lá no site da VUNESP, vunesp.com.br, e no Diário Oficial da cidade. De Campinas, Guilherme Pierangeli para a TV Todo Dia. Em Campinas, o concurso público, hein? Tem uma oportunidade para você que quer ingressar no funcionalismo público, esse concurso da Prefeitura Municipal de Campinas. A gente vai para o intervalo, é muito rápido, hein? Daqui a pouco a gente volta com muito mais informações aqui na primeira edição do Jornal Todo Dia. Até já! Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Estamos de volta com a primeira edição do Jornal Todo Dia desta terça-feira. Hoje é dia 29 de abril
de 2025, ao vivo. Agora são 8 horas e 15 minutos. E quem está chegando é o nosso repórter Diego Rodrigues, né? A gente costuma dizer aqui na redação que o Diego Rodrigues é o nosso repórter multicultural, né? Ele fala sobre qualquer coisa, qualquer pauta que você passar para ele, ele vai mandar muito bem, vai fazer reportagens bacanas. Mas quando se trata de cultura, ele dá um show. E o Diego fala agora sobre o festival Juca Jazz. Juca Jazz aqui em Americana, imperdível. Conta pra gente, Diegão. Você, que é de Americana e região, conhece o Juca Jazz? Em seu 9º ano consecutivo, o Juca Jazz se une à Orquestra Sinfônica de Americana para comemorar o Dia Internacional do Jazz. Celebrado em 30 de abril, a data foi instituída pela Unesco para homenagear a música que transcende fronteiras e promove a unidade, a criatividade, a liberdade e a paz. O idealizador e diretor do Juca Jazz, Juarez Godoy, explica. Em 2016, incomodado com a monocultura que imperava, né, nas mídias, nas casas de música, tudo, a música de massa, né? Sempre a mesma coisa em todos os lugares. Eu resolvi fazer esse projeto, né? O Juca Jazz, que acabou se tornando um movimento, né? E também foi em virtude de querer realmente fazer algo novo, né? Para a região e para também proporcionar oportunidade para esses tantos músicos que nós temos na região metropolitana de Campinas, né? É uma gama, assim, é um celeiro incrível de grandes músicos, mas com pouco espaço para fazer a sua música. Aí surgiu o Juca Jazz. Começamos no formato Jazz Club, né, que era numa casa noturna, no John Go, uma vez por mês, durante 4 anos e meio. Depois fizemos uma temporada no Beppo, depois no Calango. Daí nesse meio aí fomos para a praça. E no ano seguinte, já, né, 2016, já fizemos um festival no Teatro Municipal. Então, desde lá, a gente celebra essa data do Dia Internacional do Jazz, 30 de abril. O concerto, que tem entrada gratuita, será realizado no Teatro Municipal de Americana, nesta quarta-feira, às 19 horas, e contará com a regência do maestro Ricardo Calderoni, premiado internacionalmente e que já se apresentou no Carnegie Hall, o grande templo do jazz em Nova York. Bem, esse concerto foi montado a 2 mãos aí com o maestro Álvaro Petelevitz, que é o maestro titular da Orquestra Sinfônica Americana, e junto com o Ricardo Calderoni, de São Paulo, maestro paulistano, com uma carreira internacional, e eles montaram esse espetáculo maravilhoso, porque reúne a orquestra, reúne vários solistas, né? E também mescla um pouco da música, um pouco do clássico com o jazz, e vindo na música popular brasileira, que a música popular brasileira ela é riquíssima e tem tudo a ver com jazz também, né? Então temos aí uma soprano, a Mariana Pires, diretamente da Itália, chegou ontem em São Paulo, vai estar aqui amanhã para o primeiro ensaio e vai se apresentar na quarta-feira com a gente. É uma cantora excepcional. O Ulisses Rocha, um grande violonista, né? um dos mais importantes do país, com muita coisa feita, muitas gravações, carreira internacional também. Aí nós temos outros solistas, como Fernando Baeta, Tomás Vital, e o Rodrigo, que é um cantor de Campinas, ele toca e canta. Teremos uma abertura aí com o Concorda Coral da Americana. Logo na recepção teremos o DJ Vini Blanco, e no palco ainda não mencionei, vamos ter ainda outros grandes músicos como Daniel Moreira, o Alexandre Cunha, enfim, grandes talentos. Vai ser um espetáculo incrível. O espetáculo integra a programação oficial do Dia Internacional do Jazz, promovido pela Unesco e pelo Instituto de Jazz Herbie Hancock, com a participação
de mais de 190 países em festividades simultâneas ao redor do mundo. E o jazz é essa música universal, tanto é que ela foi conclamada pela Unesco e pela ONU como a música que representa os diversos países, a união dos povos. Então, essa música foi adotada como sendo uma música que une, né? E porque ela influencia e ela também se deixa influenciar. Então, particularmente, o Brasil é uma riqueza tão grande, né? Então nós temos que já participavam dos festivais de jazz de Montreux, na Suíça e outros, né? Temos Milton Nascimento, que vai estar nesse repertório, Egberto Gismonti, Gilberto Gil, e algumas coisas mais clássicas também, como Leonard Bernstein. E por aí vai. E uma estreia, o Ulisses Rocha vai estrear o seu concerto para violão e orquestra. Então tem estreia também. Então é realmente formidável essa programação, né? Inspirada sempre nessa ideia do jazz. O evento também marca a homenagem ao Dia Municipal do Jazz, criado oficialmente em 2018, consolidando a cidade de Americana no mapa da música universal. O DJ Vini Blanco trará uma ambientação musical vibrante para recepcionar o público na entrada do teatro, com uma seleção especial de discos de vinil. Godoy fala sobre o público de jazz em Americana. De fato, o nosso movimento, o nosso trabalho desde 2016 acabou trazendo à tona novos talentos, bandas, né? E os músicos de um modo geral. Todos esses músicos que tocam em orquestra, que tocam nas bandas municipais que nós temos aqui no nosso entorno, todas as cidades têm as suas bandas municipais, todos eles têm uma formação musical que tem uma base de jazz também muito importante. O jazz está em todos os estudos de música popular, né? Então, muita gente. E o público vem junto, né? Tem um público que já gostava, já gosta, e o legal, assim, é que sempre está agregando novos públicos, todas as faixas etárias, né? Então, é bastante envolvente, né? Diego Rodrigues, para a TV Todo Dia. Imperdível, né? Imperdível. Eu sou apaixonado pelo jazz, né? Billie Holiday, Miles Davis, Louis Armstrong, grandes nomes do jazz que nos encantam até os dias de hoje. Então, com certeza estarei acompanhando aí o Juca Jazz. Intervalo, hein? Já voltamos com o Jornal Todo Dia. Até já. O melhor endereço para você ficar bem informado, tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Você que procura por estilo, conforto, variedades e muito mais? Então, a Rovani Modas é o lugar ideal para você. Tem tudo aqui para elas e para eles, para todas as ocasiões. Uma infinidade em acessórios, bolsas, cintos, calçados femininos e masculinos. Com 2 unidades na cidade de Americana. Rovani Modas, tudo que você precisa para se vestir bem, com qualidade e com preços que cabem no seu bolso. Um papo legal sobre saúde e de como viver bem. Toda quarta, às 11h15 da manhã, Ariane dos Reis tem um convidado especial para trazer dicas de saúde e bem-estar. Viver Bem, quarta, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Vamos falar de esportes agora no Jornal Todo Dia. Começa hoje a 3ª fase da Copa do Brasil, hein? Agora entram os clubes que disputam também a Libertadores da América. Temos como destaques os paulistas, né, que vão disputar aí esta fase. Teremos o Náutico, que vai encarar o São Paulo
São Paulo e Náutico é um dos confrontos. Outro confronto é Palmeiras contra a equipe do Ceará. O jogo do São Paulo, inclusive, é hoje, né? 9h30 da noite no Morumbi contra o Náutico. O confronto do Santos é contra o CRB. O Corinthians pega o Novo Horizontino. O Corinthians ontem anunciou oficialmente a contratação do técnico Dorival Júnior. O Bragantino pega o Criciúma. São jogos aí da Copa do Brasil que começam em sua terceira fase nesta terça-feira. Tivemos ontem também a apresentação do Fábio, que é o novo técnico do Rio Branco. Você tem imagens na tela da entrevista coletiva. Ao longo da programação, a gente vai falar mais sobre a apresentação. Fábio Totti, ele que estava no Desportivo Brasil, foi apresentado aí oficialmente como técnico do Rio Branco. Enfrentou o Rio Branco, né, no Desportivo Brasil na disputa da Série A3 do Campeonato Paulista. Rio Branco eliminou o Desportivo Brasil, se classificando para a semifinal. E o Fábio era o técnico. Boa sorte ao treinador do Rio Branco. Ontem aconteceu em Campinas a festa de premiação da Série A4 do Campeonato Paulista. União Barbarense foi o campeão e foi o grande premiado, né? Rafael Pereira, eleito novamente o melhor treinador da competição. Outros jogadores também foram premiados. Na segunda edição, a gente traz todos os detalhes desta premiação que aconteceu ontem na cidade de Campinas. E para fechar o esporte, o Guarani perdeu mais uma, né? Série C do Campeonato Brasileiro. O time de Campinas foi até o Estádio Centenário, em Caxias do Sul, ontem à noite e perdeu 2-0 para o Caxias. Terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro e terceira derrota do Guarani. O time está na lanterna da Série C, não somou nenhum ponto ganho. Situação complicada, o Guarani já havia demitido o técnico Maurício Souza, contratou de forma interina o Marcelo Cordeiro e perdeu ontem. Guarani, portanto, situação extremamente preocupante, volta a campo no fim de semana pela Série C do Campeonato Brasileiro. Estas foram as informações do esporte. No nosso portal tem mais notícias para você. E agora, para terminar o jornal, vamos saber como fica o tempo, hein? Vai chover? Essa temperatura mais amena vai permanecer? A previsão do tempo, quem traz é a Andressa Oliveira. Sol entre muitas nuvens. Amanhã começa com temperaturas amenas e a nebulosidade bastante presente em algumas áreas. Pela manhã, durante a tarde, o sol aparece mais forte em boa parte da região, mas com momentos de céu nublado, especialmente em áreas mais altas. À noite, o céu deve ficar limpo e as temperaturas caem um pouco, trazendo aquela sensação de frio leve, ou seja, típica de outono. Prepare então o casaco, tá? Em Paulínia, por exemplo, mínima de 16 graus e máximas de 24 graus. Já em Hortolândia, a mínima é de 15 graus e a máxima 23 graus. Em Sumaré, a máxima chega a 24 graus e a mínima 15 graus. Agora, Nova Odessa, Americana e Santa Bárbara do Oeste, com mínimas de 15 graus e máximas de 24. Limeira e Piracicaba, as temperaturas caem mais um pouquinho, com mínimas de 14 graus e a máxima de 24. Já na quarta-feira até sexta-feira, a tendência é de tempo firme, com céu aberto e sem previsão de chuva para a maior parte da região. As temperaturas seguem equilibradas no começo do dia e com aquele friozinho de leve nas tardes, né? Ou seja, à tarde e à noite pode ter aí um tempinho mais quente. Você pode acompanhar todos os detalhes e atualizações da previsão do tempo diariamente aqui na TV Todo Dia. Obrigado, Andressa. Já estamos naquela fase do Jack Chan, né? Tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco. Assim vai ser os nossos dias daqui para frente também. Ponto final no Jornal Todo Dia, primeira edição desta terça-feira. Obrigado a você pela audiência, pela companhia. A gente volta amanhã às 7h30 da manhã. Tenha uma excelente terça-feira.